Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo mais uma videoaula para o projeto EducaPE e agora para você aí, ó, que é do 7º ano da rede estadual aí do Cais ao Sertão desse Pernambuco lindo da gente. Tudo bem com vocês? Esperamos que vocês curtam aí a aula, beleza? O tema da aula vai ser frações e seus significados. Vamos lá? Bom, fração e seus significados, galera. Vamos aqui para a nossa primeira tela. A gente vai trazer o que pode ser entendido como fração. Às vezes a gente tem diante da gente uma fração que vai estar representando uma situação e uma outra situação, uma outra fração, que quer dizer uma outra coisa. Então, o objetivo dessa aula é esse, tá? É trazer para vocês todos os significados de fração dentro de cada contexto. Então, vamos lá, ó. Fração, primeiramente para a gente lembrar, fração, quando vier a palavra fração à sua mente, o que é que deve lembrar logo? A questão de dividir, mas dividir sempre em partes iguais. Tranquilo? Bom, 2/5, a fração 2/5. Toda fração ela possui dois números, um que é escrito na parte de cima e o outro que é escrito na parte de baixo. O número que é escrito na parte de cima a gente chama de numerador e o que é escrito na parte de baixo a gente chama de denominador. E aí, ó, o que significa cada termo desse? O denominador significa a quantidade de partes iguais que você dividiu o todo. E o numerador significa a quantidade de partes que foram consumidas, utilizadas ou retiradas. Beleza? E aí, ó, olhando sob esse ponto de vista, qual é o primeiro significado que a gente consegue captar aqui sobre fração, galera? É o significado de representar as partes de um inteiro. Isso mesmo. O denominador, a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido. E o numerador, a quantidade de partes desse inteiro que foi utilizada. Tranquilo? Então, o primeiro significado qual é? Partes de um inteiro. Vamos lá para a próxima tela aqui, ó, ainda fração e seus significados. Vamos pensar aqui numa outra maneira de a gente olhar para a fração. Ó. Um outro significado. É a maneira de representar o resultado de uma divisão. Isso mesmo, uma fração ela é uma divisão. Então, quando eu escrevo aqui 2/5, nesse ponto de vista aqui, sob esse ponto de vista, sobre esse significado, o que é que eu tenho que compreender? Eu tenho que compreender que eu estou tentando, e vamos exemplificar aqui para vocês, dividir o número de cima pelo número de baixo, ou seja, dividir o numerador pelo denominador. Então vamos armar a divisãozinha aqui. Mas professor, 2 não dá para dividir por 5, porque ele é um número menor que 5. Beleza, então quando a gente fizer essa divisão, o que é que a gente vai encontrar? Aquele famoso número decimal. Vamos lá, ó. 2 dividido por 5. Bom, a gente já viu que não é possível. Então o que é que a gente faz? A gente já põe um zero no quociente e uma vírgula. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Aqueles zeros imaginários que a gente vai baixando. A gente vai baixar um ali logo ao lado do 2. Baixando esse zero imaginário, ficamos com que número? Qual foi o número que a gente formou? O número 20. Agora, tranquilo, eu tenho o número 20 para dividir pelo número 5. Aí vamos lá na tabuada do 5, procurar um número que multiplicado por 5 dê exatamente 20 ou próximo a 20 sem passar. Que número é esse? É o número 4. Por quê? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. A gente encontrou um número que dá exatamente 20. Então, 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 é igual a 0. Então, a nossa conta está encerrada. Ou seja, a fração 2/5 como um resultado de uma divisão, a gente consegue chegar aí no 0,4. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 132 sextos. Bom, o numerador é um número já maior aí e tal, mas então a gente está observando sob o ponto de vista de resultado de uma divisão. Então o que é que a gente vai fazer? Dividir 132 por 6. Armando essa divisão aqui, ó, vamos lá. Eu tenho que pegar um número que seja igual ou maior do que 6. Se eu pegar apenas o primeiro algarismo, fica o número 1, então não é suficiente. Então eu vou juntar esse 1 com o 3 e formar que número? O número 13, isso mesmo, o número 13. Então, vamos procurar na tabuada do 6 um número que multiplicado por ele dê 13 ou menor que 13. Não pode passar, tá? E esse número qual é? Esse número é 2, porque se a gente colocar 3, 6 vezes 3 é quanto? É 18. Então, vai passar de 13. Então, não vai ser possível. Então, a gente coloca quem? Coloca o 2.
2 vezes 6 é igual a quanto? A 12. A gente põe embaixo do 13 aqui com todo cuidado e subtrai. 13 menos 12, ora, 13 menos 12 é igual a 1. E aí a gente faz o que agora? Baixa o último número que tem lá ó, no nosso dividendo, que é o número 2. Então, baixando, a gente formou que número? O número 12. Aí agora ficou tranquilo, ó. 12 dividido por 6. Vai dar exatamente 2 agora. A gente põe um outro algarismo 2 aqui no quociente. E 2 vezes 6, como a gente já sabe, é igual a 12. Põe lá embaixo, 12 menos 12 é igual a 0. Então, a nossa continha está encerrada. Então, o resultado da divisão de 132 por 6 é igual a 22. Observe que o resultado encontrado foi um resultado inteiro, redondinho, um número natural. Então, esta fração aqui, ela recebe um nome especial, galera. Ela é chamada de fração aparente. Por que esse nome aparente, professor? Porque ela se parece com uma fração. E, na verdade, ela é. Está lá, 132 sobre 6, ou 132 sextos. Mas como esse ponto de vista que a gente está dando agora é o do resultado de uma divisão, quando a gente divide o numerador pelo denominador, se você conseguir obter um número inteiro, um número natural, então essa fração ela é chamada de fração aparente. Tranquilo? Vamos lá aqui para a próxima tela, que ainda é de fração e seus significados. Vamos para o terceiro significado de fração. Um terceiro significado da fração é vê-la como uma razão, ou seja, a relação entre dois números que expressam as quantidades de duas grandezas. Vou trazer um exemplozinho para você aqui. Ó. Vê lá esse pequeno probleminha aqui. Ó. Em uma sala de aula existem 20 meninas e 25 meninos. Expresse a razão do número de meninas para o número de meninos. O que são grandezas? São coisas sobre as quais a gente está falando naquele problema lá. Ó. Então aqui a gente tem as grandezas meninas e meninos. E ele quer que a gente estabeleça uma razão, ou seja, a gente monte uma fração nessa ordem em que aparece aí, tá, galera? Fiquem bastante atentos a esse detalhe. A ordem em que aparece é importante na hora de você montar a razão. Qual é a ordem que ele está pedindo aí? A razão entre o número de meninas para o número de meninos. O que isso significa? Isso significa dizer que o número de meninas vai ser colocado na parte de cima e o de meninos na parte de baixo. Então vamos lá, quantas meninas são? São 20, segundo diz o enunciado do problema. E o de meninos é 25. Então a gente montando a nossa razão, está ela ali, ó, fração sob o ponto de vista de razão. Só que observa aqui, ó, 20 em cima e 25 embaixo. Ao lermos essa fração, a gente tem aqui 20 sobre 25, ou 20 e 25 avos. Mas observe que tanto o numerador quanto o denominador, sob o ponto de vista de razão, a gente pode estar chamando também o numerador de antecedente e o denominador de consequente, a gente observa que os dois termos dessa fração são múltiplos de 5, isso mesmo, múltiplos de 5. E aí a gente pode fazer o quê? Dividir os dois termos dessa fração por esse 5 para encontrar uma razão formada por termos com valores menores. Então vamos lá, dividindo os dois valores por 5, o que é que acontece? Ó? 20 dividido por 5 é igual a 4 e 25 dividido por 5 é igual a 5. Então a nossa razão agora pode ser escrita como 4 para 5. Essa linguagem é muito utilizada em razão, tá? 4 para 5 também. Tá, professor, e o que significa esse 4 para 5? Analisando sob o ponto de vista de razão, significa dizer que para cada 4 meninas desta sala, existem 5 meninos. Ou seja, se tiverem 4 meninas, serão 5 meninos. Aí se tiverem 8 meninas, serão 10 meninos. E assim por diante. Cada 4 meninas está associado 5 meninos. Tranquilo? Bom, vamos lá para a próxima tela, que é o quarto e último significado de fração, que é vê-la como um operador multiplicativo. Operador multiplicativo, professor, o que vem a ser isso? Vamos trazer os exemplos para que vocês possam ver. Vamos lá aqui no nosso probleminha. Em uma urna existem 28 bolinhas. Destas, um quarto são brancas e as demais são pretas. Quantas bolinhas são brancas e quantas são pretas? Bom, super fácil para a gente utilizar a fração como um operador multiplicativo. E vocês vão entender agora por que esse nome multiplicativo, tá? Olha como a gente vai trabalhar. Ó. 1 quarto de 28. É isso que a gente quer.
ele deu a fração de bolinhas brancas, mas o que a gente vai calcular a partir dessa informação é a quantidade, é o valor numérico, que representa a quantidade de bolinhas brancas. Então a gente diz, ó, 1/4 de 28. E aí vai a dica bem massa, galera, para vocês usarem em qualquer problema de matemática. Toda vez que vocês estiverem diante de um problema em que apareça a partícula de, a partícula da e a partícula do, você pode estar substituindo essa partícula por uma multiplicação. Isso mesmo, uma simples multiplicação. Então vê como vai ficar aqui no nosso caso. 1/4 de 28. Eu troco o de por uma multiplicação. E a gente ficou o quê? Com o operador multiplicativo. A fração é um operador multiplicativo do número natural 28. Então o que é que eu posso estar fazendo aqui? A regra é bastante simples para multiplicação entre uma fração e um número natural. Basta a gente multiplicar o numerador dessa fração por este número natural. No nosso exemplo aí vai ser quem? O 1 multiplicado pelo 28. Fazendo essa multiplicação e colocando o resultado em cima, porque é sempre em cima que você vai colocar, beleza? Não pode esquecer disso, tá? Você pega o número natural, multiplica pelo numerador e o resultado você põe em cima. 28 vezes 1, ou 1 vezes 28, é igual a 28. Colocando em cima ficou o quê? 28 dividido por 4. Então, aquela primeira forma lá de representar a fração, ó, como uma divisão, como resultado de uma divisão. 28 dividido por 4. Fazendo essa divisão, a gente chega aí no resultado de 7 bolinhas brancas. Beleza, mas é só isso que o problema quer? Não, não, não. Ele quer o que também? A quantidade de bolinhas pretas. Ora, se na urna existem apenas bolinhas pretas e brancas, se você encontrou a quantidade de bolinhas brancas, então vai ficar fácil agora encontrar as bolinhas pretas. O que é que você vai fazer? Pegar o total de bolinhas, que é 28, e subtrair as bolinhas brancas. O resultado que você obtiver vai ser o das bolinhas pretas, beleza? Agora vamos treinar aqui, vamos trazer uma questão aqui, ó, nessa próxima tela. Em uma pesquisa de opinião, durante uma campanha eleitoral, onde concorriam 2 candidatos ao cargo de prefeito de uma cidade, 2/7 disseram que votariam no candidato A. 3/5 disseram apoiar o candidato B. Se essa intenção de voto se mantiver no resultado da eleição, quem será o novo prefeito? Bom, vamos estruturar o nosso problema. Imagine que nessa corrida eleitoral só existem esses 2 candidatos. A concorrência está apenas entre eles 2. Então vou colocar aqui as 2 frações que representam a intenção de votos, tanto para o candidato A quanto para o candidato B, né? 2/7 disseram que votariam em quem? No candidato A. E 3/5 disseram que apoiariam o candidato B. Então qual deve ser a nossa missão aqui? É conseguir saber qual das 2 frações é maior. Isso mesmo, qual delas a gente conseguir identificar como sendo a maior, então vai ser o candidato representado por aquela fração que vai vencer essa eleição, caso a intenção de voto se mantenha no dia da própria eleição. Mas vamos lá, como é que eu comparo 2 frações que não têm denominadores iguais, galera? É bastante simples, ó. Eu só preciso multiplicar os 2 denominadores, ó. Feito isso, eu vou criar 2 frações equivalentes com esse denominador, ou seja, o resultado da multiplicação vai ser o denominador comum das 2 novas frações que a gente vai encontrar, equivalentes às primeiras. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Multiplicar cruzando, ó, de baixo para cima, tá? Então se eu começar no 5 e tem que ser cruzando, então eu vou multiplicar esse 5 com quem? Com o 2. 5 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 10. Mas onde foi que você terminou essa multiplicação? Você terminou em cima na primeira fração. Então esse 10 que você obteve vai ficar em cima na primeira fração, que foi onde terminou essa multiplicação. Então vamos lá, 5 vezes 2 deu 10, então você vai botar 10 aonde? Na primeira fração. Multiplicando, cruzando agora do 7 para o 3, 7 vezes 3 é igual a 21. Então como você terminou no numerador da segunda fração, então esse 21 vai para a segunda fração. Então olha o que a gente tem aqui, ó, 10 35avos e 21 35avos. Agora a gente tem 2 frações com denominadores iguais. Aí agora, galera, a regra é muito simples. A maior fração vai ser aquela que tiver o maior denominador. Então qual vai ser das 2 a maior fração? A fração 21 35avos. Então eu posso dizer aqui, ó, que 10 35avos é menor do que 21 sobre 35avos.
Então isso quer dizer o quê? Que 2 sétimos e 3 quintos, 2 sétimos é menor do que 3 quintos, porque a gente está comparando as duas frações iniciais. Então quem é a fração equivalente a 10/35? É a fração 2 sétimos. Quem é a fração equivalente a 21/35? É a fração 3 quintos. Então se 10/35 é menor do que 21/35, isso significa dizer que 2 sétimos é menor do que 3 quintos. Ou seja, o pessoal aí do candidato B, como 3 quintos é uma fração maior, então se essa intenção de votos for mantida, quem vai vencer essa eleição é o candidato B, porque o candidato B é aquele que tem 3 quintos na intenção de votos. Tranquilo, gente? Bom, agora aqui para mais um probleminha. Para o prêmio de funcionário do mês, uma empresa determina metas a ser cumpridas. Aquele que cumprir a maior parte das metas determinadas leva o prêmio. O funcionário A cumpriu 2 quintos, o funcionário B 1 meio e o funcionário C 3 oitavos. Cada funcionário com uma fração diferente. Percebeu aí, né? Quem foi escolhido o funcionário do mês? Então a gente coloca aqui as 3 frações, representando a fração de cada funcionário. Mais uma vez a gente tem o que aqui? Denominadores diferentes. Aí você pode ser até tentado a dizer assim, poxa, eu vou analisar os numeradores, né? Então quem é o maior numerador? É 3, então seria o funcionário dos 3 oitavos, que seria o funcionário C. Mas não se iluda, desse jeito você não vai conseguir, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar todos os denominadores. Lembra o que a gente fez na tela anterior? A gente multiplicou 2 denominadores só porque a gente tinha aí o quê? Apenas 2 frações. Mas agora a gente tem 3. E olha lá no resumo da regra que apareceu aí na tela. Multiplique todos os denominadores. O resultado será o novo denominador. Em seguida, divida o novo denominador pelo antigo e multiplique pelo numerador. Puxa, professor, o texto meio compridinho aí. Mas vamos lá, vamos ver no desenrolar como é que vai fazer. Não é difícil não. Acompanha aqui. Vamos fazer o que ele manda fazer primeiro, que é o quê? Multiplicar os denominadores. Então vamos lá, 5 vezes 2, que multiplica 8. 5 vezes 2 é 10 e 10 vezes 8 é quanto? 80. Então o denominador 80 vai ser o novo denominador de todas as frações. Aí agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o denominador, que no caso aqui ele é comum agora, igual a 80, e dividir por cada um desses denominadores antigos. Isso mesmo. Eu vou começar aqui pela fração 2 quintos. Então vou pegar 80 e vou dividir pelo 5. Dividindo 80 por 5, a gente encontra 16. Aí agora o que é que eu faço? Pego esse 16 e multiplico por 2. 16 multiplicado por 2 é igual a 32. Então a fração equivalente a 2 quintos é 32 oitentaavos, beleza? Vamos para a fração do meio agora, 40 oitentaavos. Então eu vou dividir 80 por quem? Vou dividir 80 por 2. Estamos relacionando a segunda fração. Acompanha aí. Então 40 sobre 80, ou 40 oitentaavos. Então vamos lá. 80 dividido por 2 pelo denominador. 80 dividido por 2 é igual a 40. E 40 vezes 1 é igual a 40. Então, por isso que o numerador da segunda fração, aí a fração equivalente, é 40 oitentaavos. E finalizando com a terceira fração, o 80 vai dividir por quem? Vai dividir pelo 8. Então, 80 dividido por 8 é igual a 10. E 10 vezes 3 é igual a quanto, galera? A 30. Então, a gente tem aí 32 oitentaavos, 40 oitentaavos e 30 oitentaavos. Observe que as frações originais estão na ordem aí, tá? 2 quintos é do funcionário A, 1 meio é do funcionário B e 3 oitavos é do funcionário C. Então, as frações equivalentes que a gente encontrou embaixo, elas também estão nessa ordem. E agora, como os denominadores são todos iguais, basta a gente olhar para onde? Para o numerador. Aquele que tiver o maior numerador vai ser a maior fração. Observando os 3 numeradores, a gente tem 32, a gente tem 40 e a gente tem 30. Qual é o maior de todos eles? É o 40, galera, que está exatamente na fração do meio, que é aquela que corresponde ao funcionário B. Sendo assim, a gente pode concluir que o funcionário eleito como funcionário do mês foi o funcionário B. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um probleminha aqui. Vamos treinar um pouco mais. Vocês vão sair fera com fração hoje dessa aula aqui. Vamos lá. Uma multinacional possui em seu quadro de funcionários X mulheres e 60 homens.
numa razão de mulheres para homens de 7 para 12. Presta bem atenção, tá? Quantas funcionárias precisam ser contratadas para que o número de mulheres se iguale ao de homens? Vamos ler mais uma vez, ó. Uma multinacional possui em seu quadro de funcionários X mulheres. A gente não sabe exatamente quantas mulheres são, mas possuem quantos homens? 60, tá? E aí ele fala o quê? Um dado importantíssimo, é a razão do número de mulheres para o número de homens. Quando a gente fala nessa razão, a gente sabe que o primeiro dado ele vai ser escrito em cima, nessa razão. A razão vai ser uma fração. Então, o primeiro dado, a primeira grandeza, vai ser escrito em cima, que no caso ele fala primeiro de quem? De mulheres. Então, o número de mulheres vai ficar em cima e o número de homens vai ficar onde? Embaixo. Ou seja, a razão do número de mulheres para o número de homens. Beleza. Segundo a primeira frase do enunciado, ele diz que são X mulheres e 60 homens. Então, eu montando essa razão, eu fico aqui ó, com X está para 60. Mas ele diz que essa razão ela é igual a quanto? Ele dá a razão numericamente completa aí, ó, que é de 7 para 12. 7 sobre 12. O que é que significa isso agora, professor? O que é que eu posso fazer com essas duas razões? Muito simples, pessoal. A gente pode igualar essas duas frações. A primeira razão, frações ou razões, né? A primeira razão ou fração, a gente obteve com a quantidade correta lá dos funcionários. A das mulheres, que a gente não sabe quanto é, que é X, e a de homens, que é 60. E essa segunda razão, ela é a razão da quantidade que existe lá. Tranquilo? Então, beleza. O que foi que a gente conseguiu até agora? A gente conseguiu montar o que a gente chama de proporção. E nas proporções, a gente usa a regra chamada regra do X. Você vai multiplicar os termos dessa proporção cruzando, tal qual a gente fez no caso anterior aí, que a gente fez aquela multiplicação em X, cruzando os dados. Então vamos lá. Eu vou começar por onde? Eu vou começar pela diagonal, vamos chamar assim, pela diagonal onde está o X. Ó. Aí o que é que eu tenho nessa primeira diagonal? Eu tenho 12 multiplicado por X. Na segunda diagonal, quem é que eu tenho? Eu tenho 60 multiplicado por 7. Tá, professor? E o que é que eu faço agora com essas duas multiplicações? O resultado dessas duas multiplicações, elas podem ser igualadas, galera. Exatamente. Ó. Então, olha o que a gente tem aqui. Ó. Na primeira diagonal, a gente tinha o quê? 12 vezes x. E na segunda, 60 vezes 7. Então, ó, a gente tem aqui 12 que multiplica x vai ser igual a 60 vezes 7. Bom, na primeira parte dessa equação, no primeiro membro, a gente tem 12 vezes x, por enquanto a gente não pode mexer em nada aí. Mas na segunda parte a gente tem o quê? 60 vezes 7. Quanto é 6 vezes 7? Pensa aí na tabuada do 6. 6 vezes 7 é 42. Mas como não é 6, é 60, tem um zero. Então você põe um zero no 42. Então olha que a gente ficou aqui, ó, com 12 vezes x, que a gente não mexeu, é igual a quanto? A 420. Aí agora, ó, o pulo do gato final aqui, ó, o 12 está multiplicando pelo x. O número que está multiplicando, quando passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então, olha como a gente vai ficar aqui, ó. O x da gente, ele vai ficar como sendo quem? 420 dividido por 12. O 12 estava multiplicando e passou dividindo. Feita essa divisão, a gente consegue chegar no valor de x igual a 35 funcionários. Bom, aquele valor misterioso do número de funcionários que a gente não sabia, agora a gente sabe. Ou seja, nessa multinacional existem 35 mulheres e 60 homens. Mas o que é que o problema quer saber? O problema quer saber, ó, ele quer igualar essa quantidade, a quantidade de funcionários homens e a quantidade de funcionários mulheres. Então, se são 60 homens, qual é essa diferença que a empresa vai ter que contratar para que esses números fiquem iguais? Super simples. Eu vou pegar o número de homens, que é 60, que é maior, e subtrair do número de funcionários que a gente encontrou. Então vamos lá, 60 menos 35 é igual a quanto? É igual a 25 funcionários a mais. Então está aqui a resolução do nosso problema. Precisam ser contratadas mais 25 funcionários. Ou seja, 25 funcionárias a serem contratadas. Mais as 35 que já tem, 35 mais 25 é igual a 60. E aí o número de funcionários se iguala ao número de funcionários. Tranquilo? Bastante simples também, não é isso, galera? Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês aprenderam. Foi muito massa essa aula, foi fácil. Nós trouxemos aí um método super tranquilo para isso. Então, esperamos, de fato,
que vocês tenham aprendido, que vocês tenham curtido. E não esqueçam de dar uma passadinha lá nas redes sociais do Tio Chico, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.